pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida do Nescov, e no nosso canal do Nescov nós temos uma série de vídeos que visam capacitar, treinar, debater sobre assuntos que são relevantes dentro da área da saúde. Também no meio científico e entendendo que esse debate ele pode ser teórico, mas também ele precisa fazer parte do nosso dia a dia, ele precisa trazer a ciência para o nosso dia a dia. Nós temos lá no nosso canal uma série de vídeos como resveratrol e doença de Parkinson, vinho e suco são os mesmos benefícios, polifenóis e o sistema imunológico, e por isso, no nosso canal do YouTube e também no Instagram, no Facebook, tá? Nós pedimos que vocês se inscrevam, acompanhem, porque lá nós temos vários conteúdos, tanto das ciências básicas, como também de análises clínicas. Então, hoje, no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da uva na saúde, e daí eu chamo a professora Cláudia Funchal para que a gente possa começar essa nossa conversa. Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, às nossas séries de bate-papo sobre ciência, hoje a gente vai conversar sobre os benefícios da uva para a saúde. Nada melhor para isso do que a gente conversar com uma expert no assunto. Hoje está aqui com a gente, então, a doutora Caroline Dani. Ela é biomédica, ela é mestre e doutora em biotecnologia e ela também é sommelier. Vou deixar, então, que ela se apresente melhor para vocês e conte um pouco da história dela com a uva, que já são 15 anos que ela trabalha, pelo menos, com pesquisa em uva, fora a vivência dela, que é desde que nasceu. Bom, olá pessoal, oi Grias, tudo bem? Então, assim, é um prazer para mim estar hoje aqui falando com vocês sobre vinho, sobre uva, sobre vinho, sobre suco, sobre os derivados da uva, né? Podendo dizer, então, de que forma esses elementos podem agregar para a nossa saúde, né? Eu sou biomédica, como a Cláudia falou, né? Uma formação na área de biotecnologia da UFRGS. Fiz uma parte da minha formação também nos Estados Unidos, no meu pós-doutorado, e já orientei vários trabalhos na área da saúde, né, envolvendo derivados da uva. Então, eu tenho um pouco essa vivência que eu sempre tive, foi na busca, né, por poder demonstrar sempre como a uva pode ser um aliado para a nossa saúde. Então, hoje nós temos vários trabalhos publicados, não só os trabalhos do grupo, né, que eu faço parte, mas de vários outros grupos a nível de Brasil, a nível de mundo, né? Que vem pesquisando um pouco mais para entender essa fruta que já tem sido atrelada a ela, então, vários benefícios à saúde. Claro que tudo isso surge de uma vivência, como a Cláudia falou, né? Eu sou filha de enólogo, neta de vitivinicultor, nasci dentro de uma vinícola, né? Literalmente, assim, eu morava na colônia. Meu pai tinha uma vinícola, então sei um pouco também dessa vivência do setor, a dificuldade, né? Toda essa questão das pequenas famílias, o quanto isso é importante, nós promovermos um produto que agrega tanta gente, né? E poder, dessa forma, ajudar também econômica e socialmente essas famílias. Então, eu sempre tive essa vontade muito grande de conhecer cada vez mais esses produtos. Por conta disso, né, eu também fui fazer o curso sommelier, porque eu sentia falta de conhecer mais sobre vinho, né? Eu tinha a vivência do vinho, mas uma vivência de tomar vinho com o meu pai, de conhecer vinho por parte dele. Mas eu sou uma curiosa nesse mundo e eu sou uma apaixonada pela uva, sempre falo isso, né? Então eu acho que o que eu acho mais interessante, que foi o que me moveu a procurar o curso sommelier, foi de que forma uma mesma uva pode se comportar de forma completamente diferente em diferentes geografias, em diferentes terroirs, em diferentes... E isso né, inclusive no curso sommelier, eles brincavam comigo que eu era a moça dos mapas, né? Porque quando eu ia estudar Argentina, eu precisava ver o mapa da Argentina, porque para mim fazia todo sentido eu saber o que ficava perto de Mendoza, o que ficava longe de Mendoza, que... Então, assim, isso tudo porque eu sabia que lá em Mendoza eu tenho um tipo de terroir, mas para cima eu tenho outro. O que eu espero de um vinho lá, de um vinho aqui? Então, isso tudo eu sempre fui muito curiosa e o curso sommelier
só fez isso aflorar ainda mais, né? E conhecer um pouquinho mais a respeito disso. Então, o ano passado eu criei o Doutora Uva, que era como algumas pessoas já me chamavam, né? Por conta dessa vivência no setor. E aí eu entendi que eu precisava fazer esse papel, né? Que a Doutora Uva precisava ser esse interlocutor. Porque o que acontece? Nós até discutimos isso semana passada com outros, sobre um outro, estava numa banca de mestrado discutindo isso, né? Que é a importância das publicações. Né? Até um colega falou, eu publico em revista internacional, tenho impacto científico, mas não tem o mesmo impacto social que uma publicação nacional. Né? Ele fala, as publicações nacionais, as internacionais não chegam no público em geral. Então, é isso também que a doutora Uva quer buscar traduzir um pouco disso que aparece lá na literatura científica para uma linguagem a qual o público possa ficar ciente, possa conhecer, possa ter a verdade, né? Em tempos de fake news, o quão importante é nós trabalharmos com a verdade, né? Exatamente. Então, por isso que eu busquei a doutora Uva com esse intuito, principalmente no intuito de formação, né? Nós temos isso muito, essas pessoas, elas têm uma resistência àquilo que elas não conhecem a dizer que não gostam. Então, eu não gosto de vinho nacional. Mas tu conhece o vinho nacional? Tu conhece as particularidades do vinho nacional? Né? Então, é muito mais fácil dizer que tu não gosta e tomar o que o teu vizinho falou que era bom, sem tu ter se experimentado. Né? Então, é um pouco essa ideia também do Doutora Uva de trabalhar na formação. Né? Acho que a gente está numa época bastante importante, né, de formação. Nessa época a gente está de pandemia, de ficar em casa, aproveitar as oportunidades, né? Tem tanta coisa boa online aparecendo, tanto curso, seja pago, seja de graça, seja live, né? Então, acho que é o momento da gente aprender e realmente ter uma formação um pouco diferenciada. O mercado de trabalho está muito difícil, e quanto mais a gente conseguir aprender de coisas diversas, melhor vai ser, né? Mas focando um pouco no nosso assunto. Assim, como a Carol disse também, né? Tem que trazer a ciência, tem que trazer o acadêmico para o povo, para que as pessoas possam entender, né, essa linguagem científica sendo traduzida. Então, é muito importante esse trabalho, né, que a gente possa passar para a população, para que eles consigam entender um pouquinho melhor o que está sendo feito na academia. Aí eu acho importante, né, para a gente falar de uva, né, que tu possa nos contar aí quais são os componentes da uva, né, Carol? O que tem na uva que diz que a uva é tão boa para a saúde, né? Mas o que tem na uva que torna a uva tão boa? Quais são os constituintes da uva que realmente são bons para a saúde? Assim, a videira, ela tem um sistema de proteção, né? Então, no momento em que ela sofre qualquer tipo de efeito adverso, seja o próprio crescimento é um efeito adverso, né? Assim como a gente também, ao crescer, desenvolve processos inflamatórios, né? Que são fisiológicos, a videira também acontece isso. Então, dentro desse processo, a videira ela acaba produzindo o que nós conhecemos como compostos fenólicos ou polifenóis, que são, na verdade, compostos que na videira tem um papel de protegê-la. Né? Então, e ele é produzido pela videira e fica concentrado na casca e nas sementes. E é transferido, então, para os produtos, né? Seja para os derivados, seja vinhos, seja espumante, seja suco de uva, então, através durante o processo de elaboração. Esses polifenóis, eles estão em várias frutas, não só na uva. O que nós temos visto na literatura é que a uva em si, ela tem uma maior diversidade. Então, quando a gente compara a uva com outras frutas, nós temos mais classes de polifenóis. E aí nós sabemos que eles agem em sinergismo. Então, por isso, né, atuando de forma combinada. Então, por isso que a uva vem se destacando tanto, né? Porque além de ter uma composição significativa em termos de quantidade, ela também tem uma composição diversificada, né? Então, a gente, por muito tempo, ouviu falar, e as pessoas às vezes nem sabem muito bem o que é vinho, mas tentam falar resveratrol, né? Falam lá dos seus diferentes jeitos, né? Mas falam.
E muitas vezes eu falo, e existem muitos artigos, inclusive, tem um artigo que eu acho bárbaro, que eu gosto muito, que fala exatamente isso. Não espere tanto do resveratrol, né? Porque as pessoas acabaram colocando todo o benefício no resveratrol. Por que o resveratrol, né? Porque quando se começou a falar de uva, o resveratrol, em quantidade significativa, e que não é muito, é pouco, ele está presente nos derivados da uva, em especial no vinho, né? E não nos outros produtos. Então, é o resveratrol, mas a gente sabe que não é o resveratrol, que nós temos vários outros compostos que, em sinergismo, acabam, então, gerando benefício. Então, esses compostos, eles estão presentes na casca e na semente, como eu falei. Então, para você ter o benefício no consumo da uva in natura, você precisa consumir a casca e a semente. Se você não consumir a casca e a semente, não vai conseguir ter os benefícios. E a gente já tem estudos mostrando que, por conta da extração que acontece na elaboração do vinho, principalmente, que tem a formação do álcool, nós conseguimos extrair de forma mais eficaz, né, do que se nós ingerirmos a uva, por exemplo. Então, por isso que ficou tão conhecido, né, esses polifenóis, e hoje nós temos muitos estudos que falam com relação aos polifenóis. Então, eu sou uma grande defensora do consumo do alimento, né? Eu tenho sempre um cuidado muito grande ao falar de polifenóis, porque eu não quero estimular ninguém a sair manipulando ou pedindo para manipular, né? É muito melhor, mais seguro consumir, no caso da uva, né, o vinho, o suco, do que pensar em manipular esse composto, né? O que a gente pode pensar em termos de benefícios à saúde que esses polifenóis e até mesmo o resveratrol, que eles estão já comprovados, digamos assim, na literatura, o que a gente já tem como comprovação? Assim, a gente tem muito estudo que são estudos pré-clínicos, né? Tem muito estudo que é estudo em animais e estudos em células, né? E aí, esses estudos, eles precisam ir para outras fases para comprovar o efeito realmente em seres humanos. Em estudos clínicos, né, com efeitos já comprovados, nós temos a questão cardiovascular, que já está super comprovada, né? Então, redução de pressão arterial, né? A questão de vasorrelaxamento. A gente tem redução de colesterol total, colesterol ruim, melhora do HDL, que é o colesterol bom, a homocisteína, né? Então, a gente tem vários efeitos relacionados ao coração que já estão comprovados. Com relação a outros efeitos, nós temos alguns estudos também com questões doenças neurodegenerativas, inclusive de estudos avançados que nós temos com compostos fenólicos pelo FDA, por exemplo, que está nos últimos estágios com Alzheimer, né? Então já tem estudos bem avançados com Alzheimer, né? E Parkinson também tem alguns estudos já que vão demonstrando. A atividade antioxidante nesse geral todo, né? Então, auxiliando na questão das doenças cardiovasculares e outras doenças associadas. E um dos efeitos que mais vem se comprovando com tudo isso é o efeito anti-inflamatório, né? Então, porque por muito tempo nós tentamos responder com relação antioxidante. Hoje a gente sabe que a modulação é muito mais anti-inflamatória do que antioxidante. Sim. E agora, recentemente, o que tem saído na mídia, na literatura científica, que tem sido mais reforçado, e que reforça tudo isso que eu falei, né? Que é a questão do efeito na microbiota. Então, nós já sabemos que, principalmente as antocianinas, que é a classe que dá cor roxa, né? Que está presente na uva, nas blueberries, né? Elas têm uma molécula de glicose associada, e essa glicose seria importantíssima nessa regulação da microbiota, para nós termos, então, um equilíbrio na nossa microbiota e, por consequência, modular todo o nosso organismo para os seus benefícios.
Então, acho que essa é a grande resposta que nós temos agora, né, com relação a benefícios. Andou saindo agora há pouco, né, bastante nas mídias sociais, que existiria uma proteção do vinho, principalmente em relação ao coronavírus, né, ao novo coronavírus. A gente sabe que realmente, né, os derivados da uva, eles têm uma proteção, né, anti-inflamatória, antiviral, entre outras propriedades aí, mas dizer que ele vai matar o coronavírus é um pouco demais, né? Desculpa para quarentena para tomar vinho. Pode ser. O que a gente o que a gente precisa mais, né? Porque o que eu mais estamos fazendo é beber. Então, assim, na verdade, isso sai da onde, né? Duas instituições europeias, né? Porque a Europa, os países na Europa, vários países consideram vinho alimento. Então já começa aí, né? Entra num outro patamar, qual a preocupação com a quantidade de álcool, né? Ela inexistia. Hoje ela já existe, tá? Então, assim, hoje eles já têm instituições como o Wine in Moderation, algumas instituições que já vêm, inclusive, se manifestaram com essa informação, né? Contrários. Então, sim, já se preocupam hoje mais do que isso. As duas instituições europeias, uma italiana e uma espanhola, publicaram, né, um documento que encaminharam para várias pessoas, dizendo que o vinho seria, então, capaz de prevenir ou, inclusive, eles usaram, para mim, uma das piores bobagens, né, que poderia ajudar a limpar o trato, né, respiratório aqui para poder... Então, assim, completamente... Mas da onde surge, né? E aí eu fui questionar, né? Porque no momento que saiu lá, caiu no meu celular, né? Óbvio, né? E aí eu fui saber da onde vinha essa informação. E aí a informação veio, na verdade, de um artigo que foi publicado em 2017. Então já começa aí, né? Isso é importante da gente olhar a fonte da onde vem a informação. Não é o novo coronavírus, né? Em 2017, onde foi testado o resveratrol em modelo in vitro, então nem em modelo animal não foi, né? Foi modelo in vitro, então lá no laboratório, contra o MERS, que é um outro vírus também da família do coronavírus. Em 2016, foi feito um outro estudo contra o SARS-CoV-1, né? Que não é também o mesmo vírus que nós estamos falando agora, que é o SARS-CoV-2. Então, são diferentes situações. E aí eu disse, sim, nós sabemos que o resveratrol, ele tem capacidade antiviral, antibacteriana, antifúngica, assim como outros polifenóis também, né? Entretanto, nós não podemos dizer que ele é capaz de agir contra este vírus, né? E outra, mais importante aquilo que nós ingerimos não é aquilo que vai para a nossa corrente sanguínea, né? O nosso organismo, ele, né? Então, ele modifica esse composto. Então, tem que tomar muito cuidado ao transferir um trabalho que usou resveratrol pro vinho, né? E também a questão da quantidade de resveratrol, né? Que esse trabalho usou, para quanto de vinho eu precisaria para ter esse efeito. São então, trabalhos in vitro, né? O que a gente tem é só trabalhos in vitro. Porque a biodisponibilidade dos polifenóis ela já é baixa, né? Então, para chegar a uma quantidade dessas lá na corrente sanguínea e de atingir trato respiratório, né? Ia ter que tomar um galão de vinho. Não, tem muito. O grande problema é esse. E daí eu quero de novo reforçar a questão de ser uma bebida, né, rica em vários compostos, que sim, de forma sinérgica, podem ajudar, né? E aí sim eu posso dizer que tem estudos, por exemplo, que comprovam a biodisponibilidade a nível sanguíneo e a nível intestinal. E a nível intestinal, a gente tem muito mais polifenóis do que nós temos a nível sanguíneo. E aí vem de novo o efeito da microbiota.
Então, sim, esses polifenóis, eles podem modular lá a nossa microbiota, deixando-nos mais saudáveis, né? Então, conseguindo nós estando mais saudáveis, conseguimos combater, com certeza, de uma forma mais eficaz, né? Então, assim, essa questão toda... E aí, né, vem algo que também, por muito tempo, o paradoxo francês, que foi da onde surge tudo, né? O paradoxo francês defendia, né? Os franceses, eles morrem menos por doenças cardiovasculares porque eles consumiam, na época do paradoxo francês, 80 litros per capita. Hoje consomem 40 litros per capita. No Brasil se consome 2 litros per capita, né? Então, assim, o que acontece? Só que hoje a gente sabe que não é só o vinho, né? Que na França tem todo um estilo de vida que é fundamental para esse benefício. E aqui também não vai ser diferente. Então, não adianta eu tomar o vinho se eu não tiver um estilo de vida saudável. De vida que exatamente, né? Então, aquela exemplo, não existe uma pílula mágica, existe, né, todo um conjunto de situações que nós podemos usar no nosso benefício para ficar com a saúde muito melhor, né? Então, por exemplo, na França, né, eles têm os dados que mostram que na América, 20% da nossa ingesta calórica diária é com lanches. Na França, é 6%. Ou seja, é uma diferença no estilo de vida. Eles comem muito mais as refeições. Eles fazem refeições acompanhadas. Eles não gostam de fazer refeições sozinhos. Eles têm horta em casa, né? Então, eles cozinham. São perfis que vão sempre ajudar a nossa saúde, não tenho sombra de dúvida, né? Que é o conjunto da obra que vai fazer essa diferença, né? É um estilo de vida totalmente diferente do nosso, né? Então, é óbvio que vai dar uma diferença muito grande no final, né? Não tem como. Que tu chegaste a falar, né, no alimento, em pensar nos polifenóis como um alimento, estar inseridos no alimento. Mas a gente tem essa diferença, né, entre o suco, a espumante, o vinho. O que a gente pode pensar em comparação com eles quanto benefício para a saúde? Assim, a gente tem alguns estudos, recentemente, agora 2020, uma revisão comparando suco e vinho, né? Estudos feitos com seres humanos comparando suco e vinho. Eles chegaram à conclusão que eles não têm diferença entre consumir suco e vinho. Os benefícios são iguais. O que a gente tem é um pouquinho de diferença com relação ao colesterol, que para vinho responde um pouquinho melhor do que para suco, porque nós temos também um efeito aditivo do álcool nesse aspecto. Então, assim, mas os efeitos são muito parecidos. O que nós temos que lembrar é que o vinho tem álcool, que é um problema, né? A gente sabe que o consumo abusivo está relacionado a várias doenças, como, por exemplo, o câncer. Entretanto, o suco também ele tem carboidrato. Então, eu sempre falo, suco não é água, né? Então, o suco ele faz parte da tua dieta. Tu tens que controlar as calorias, óbvio, porque é uma questão de matemática. Calorias consumidas, calorias gastas, né? Então, assim, isso é muito importante. O que eu sempre falo é, podendo consumir, consuma os dois, né? Então, não tem nenhum tipo de objeção, pode consumir. Tem, então, consome só, não pode consumir álcool, consuma o suco, né? Existem diferenças entre produtos brancos e produtos tintos, né? Isso é importante, está relacionado ao contato com a casca, principalmente, e não está relacionado, na grande maioria, não está relacionado com a variedade, tá? Entretanto, nós sabemos que sim, esta variedade, como eu falei antes, pode se comportar diferente de acordo com a região que a gente estiver, né? Então, assim, eu não tenho sombra de dúvida de que algumas videiras lá de Santa Catarina, que tem um vinho completamente diferente do que eu tenho na Serra Gaúcha,
E se eu for comparar os polifenóis, eu vou ter composição diferente, né? Então, assim, mas a grande diferença na quantidade de polifenóis está principalmente na técnica de vinificação. Então, com relação a espumante, a mesma coisa, né? Nós praticamente não temos estudos com espumante com relação a benefícios. Nós temos um estudo que é feito na Espanha com cava, que comparou cava, gin e outras bebidas, e a cava teve resultados melhores. E a gente tem mais estudos a nível de enologia. Então, tanto tempo de surli gera isso, em termos de enológicos, análise sensorial e não de benefícios à saúde. Sim. Né? Então, esse é um campo assim que ainda tem muito a ser estudado, principalmente a nível de Brasil, que é um lugar onde tem destaque mundial com relação Exatamente, né? Aqui é um campo, então, que ainda precisa de muito aprendizado. Não, eu brinco, né? Dá para fazer aí umas 20 teses, né? Porque se eu for falar, hoje tem espumante branca de variedade tinta, tem espumante tinta, né? Então, assim, tem espumante tinta, tem espumante rosé, tem espumante... Então, a gente tem espumantes de Santa Catarina, por exemplo, que são elaborados com Cabernet e Merlot. Só que são espumantes brancas. E daí, assim, como assim? Espumante branca de variedade tinta que não é Pinot. Porque o corte tradicional francês é Pinot com Chardonnay. E aí tu me apresenta uma espumante branca que é de Cabernet e Merlot. Né? Então, assim, essas são diferenças que a gente precisa conhecer. Claro, entender, né? Sensorialmente, a gente está aprendendo. Né? Então, em termos de benefício, temos muito ainda para aprender. Né? Claro. Eu acho que tu tem uma frase, né, Carol, que tu usou naquele Globo Repórter que a gente gravou há 5 anos atrás, que a gente estava falando hoje, que tu disse que a uva é uma fruta completa, que ela serve para qualquer ocasião, né? Acho que tu pode dizer ela de novo aí para nós, para que serve o suco, para que serve o vinho, para que serve a espumante. Eu sempre falo, né, que a uva ela é uma fruta apaixonante, né, porque ela atende a toda a família e para toda a situação, né? Ela gera o suco para a criança e para o idoso, né, que não pode, por algum motivo, não pode mais beber bebida alcoólica. Ela serve, então, para produzir o vinho, né, que está associado a refeições, está associado à família, à reunião familiar, né? E a gente tem, então, a espumante, né, que é para brindar tudo isso, né? E eu acho que a gente está ganhando tanto e está crescendo tanto nesse setor que a gente, unidos, somos mais fortes, né? Eu sou dessa opinião. Eu sou contrário à desunião, eu gosto de todo mundo junto. Então, acho importante a gente falar disso, né? Que é um setor que envolve aproximadamente 200 mil pessoas hoje, né? Aproximadamente 20 mil famílias que vivem exclusivamente da uva e do vinho, né? E tenho visto, graças a Deus, assim, né? As pessoas da minha idade, algumas mais jovens do que eu, ocupando os lugares dos seus pais nas vinícolas, né? Então, isso é muito bacana, tu ligar e dizer, não, é uma questão social, né? Eu falo com o pai que eu conheço, porque é amigo do meu pai, ele diz, não, fala com o meu filho, porque quem está cuidando disso agora é o meu filho. Então, isso é muito legal, né? E isso eu sempre falava para os meus alunos no dia em que eles defendiam, para os meus e da Cláudia, né? Eu sempre usava essa frase, vocês não têm noção da importância dos trabalhos que vocês estão executando. Porque não é só um artigo científico, né? A importância que isso tem do ponto de vista para as famílias que produzem esse produto, né? E tu sabe que a Welch's, nos Estados Unidos, está com uma campanha, né? A grande produtora de suco de uva a nível mundial, que é a Welch's. A Welch's está com uma campanha que é veja o rosto de quem produz a sua uva. Né? Olhe, quer conhecer de onde vem a uva que faz o suco, eles estão promovendo essas pessoas. Então, algo muito legal. E hoje, acabei de receber, antes de entrar aqui, um vídeo que depois vou compartilhar lá no Doutora Uva, quem quiser lá para ver, um vídeo que tenta fazer isso, tenta mostrar também, elaborado aqui pelas cooperativas, né? E que é bem isso, poder mostrar o papel dessas famílias, da sociedade, desses produtos, né? E toda vez que a gente fala de benefícios, acaba sendo um chamariz, né, para poder voltar para esse produto. Já que a gente falou tanto dessas bebidas, né? Assim, o que seria a recomendação diária de se tomar?
deles? Para suco, a gente fala em torno de 300 a 400 ml para um adulto, 150 a 200 ml para uma criança, né, por dia. E vinho, a gente fala em torno de 10 gramas, 10 a 15 gramas de álcool para uma mulher e 20 a 30 gramas para um homem. E aí a questão está na Constituição, né? Não tem nada aqui com relação a gênero, né? Tem a relação à constituição corporal, né? E metabolismo que é diferente entre homens e mulheres. E aí a gente fala, então, a gente fala de um vinho de 12, 13, né? Então a gente está falando ali de 90 a 150, 130 ml para uma mulher e de 150 a 200 ml, 200 e pouquinho para um homem, né? É a mesma coisa para o espumante, porque o espumante, por mais que a gente ache que, né, que não Tem álcool. tem álcool, Tem álcool. tem álcool na mesma proporção que muitos vinhos, né? Então, porque a espumante, diferente da moscatel, né? Porque a moscatel não é assim. A moscatel, ela vai ter em torno de 7 gramas, né? Porque ela não faz fermentação completa. É a primeira fermentação e não faz fermentação completa. Agora, as outras espumantes, elas são segunda fermentação. Então, primeiro elas foram vinho para depois se tornar espumante. Por isso que o nome chama vinho espumante, porque primeiro eles foram vinho para depois receber a espuma por conta, então, de uma fermentação natural. Então, também são vinho, né? Então, tem quantidade de álcool semelhante, né? Que eu estou falando aqui, 11, 12, né? Mais do que isso desnecessário, né? Mas em torno de 11, 11,5. A gente fala de muitas coisas boas, né, com relação à uva, ao vinho, mas a gente pode pensar em alguma restrição, Carol? Tem restrição? Tem. A restrição, primeiro, do álcool, né? A gente não pode esquecer. Então, assim, existe uma... segundo o Instituto Bill e Linda, nos Estados Unidos, o consumo seguro é 0, tá? Sim. Então, assim, eu, Caroline, jamais vou sair dizendo para alguém beba vinho quando eu não sei qual é a constituição da pessoa, qual é o histórico da pessoa. Uma vez eu participei de um evento de esportes e tinha um cardiologista, ele veio para mim e falou: eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa e dizer beba vinho, porque eu não sei se eu não estou iniciando alguém ao alcoolismo, né? Não é comum, tem vários estudos que mostram, né, que é muito difícil nós levarmos alguém ao alcoolismo por beber vinho, tá? Tem estudos que mostram na área de psicologia e tal, mas a gente não pode correr esse risco. Então, não existe dose segura. Em aula a gente sempre discute, não existe uma dose segura, até porque cada um tem uma taxa metabólica diferente, então isso tem que ficar bem claro. Então, a gente fala sobre dosagem moderada, né? Essa dose que eu falei anterior é uma dose moderada. E há doses moderadas desses benefícios aos quais eu falei antes. Ponto, né? Então, assim, é uma curva em U que a gente fala, abstêmios estão no mesmo nível de consumidores abusivos, consumidores moderados, com uma prevenção com relação principalmente a doenças cardiovasculares. Sim. É isso. Né? A restrição com relação ao suco está muito a questão do carboidrato, né? Então, se alguém tiver restrição ao consumo de carboidrato, tem que cuidar com relação a isso. Tem algumas pessoas que têm reações com relação, por exemplo, ao SO2, que é um aditivo que se adiciona em alguns produtos, né? Então, tem alguns sucos de uva que levam SO2, que é um conservante. Tem vinhos, a sua grande maioria tem SO2. Então, produtos suaves tendem a ter mais SO2 do que os secos. E aí, por isso, algumas pessoas têm dor de cabeça, por exemplo, tá? Por conta do SO2. Então, tem que cuidar. Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade às antocianinas, então bebidas tintas fazem mal para a pessoa, bebidas brancas não, né? Os produtos brancos não fazem. Então é muito assim, tem que tomar e perceber, né? A questão. Tem pessoas que já me perguntaram assim: mas o vinho é vegano, por exemplo, né? O vinho é vegano? Depende, tá? Porque existem algumas empresas que ainda usam clara do ovo para fazer clarificação.
né? Então, se usar isso para clarificar, não vai mais ser vegano, né? Então, tem muitas empresas que já não usam mais, isso se usava muito no passado, hoje já não se usa mais, né? Mas tem algumas empresas que... Então, o que acontece? Tem que dar uma olhada no produto, né? Então, sempre é importante observar, mas as grandes restrições estão na questão do álcool, né? Para quem, por conta do consumo do álcool, e a questão do diabético, principalmente, né? Por conta do carboidrato. Acho que é isso, né, que a gente tinha basicamente para falar, né? Acho que podemos deixar um recado final para o nosso público, né? Dizer Carol, deixa também o teu contato, para uva. Isso. A gente quer te agradecer também, né, Carol, por estar sempre nos auxiliando, nos ajudando, sempre disposta. Quando a gente te chama, tu está sempre disposta a nos ajudar, né? Então a gente quer deixar um agradecimento para ti, né? E dizer que é fundamental que a gente tenha interação com outros grupos, com outras empresas, com pessoas que fazem ciência de forma diferente da gente, para que nesse momento a gente possa ter diferentes opiniões, né, e conversar um pouco sobre os mais diversos assuntos para quem está nos vendo aqui. Eu queria também agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando, né, além de colegas, né, a gente sempre tem uma relação de amizade, que é importante também, e dizer, assim, né, que eu acho que nós todos juntos somos mais fortes. Eu acho que nesse momento ainda mais, né, nós passamos por uma dificuldade hoje na qual nós não podemos estar próximos de quem nós gostamos, né, principalmente da maioria das pessoas com quem a gente nos relaciona, mas juntos a gente pode achar outras formas, né? E com certeza nós todos sairemos desse momento diferente, não tem como sair ileso dessa situação toda, né? E sim, eu acho que a gente pode cada vez mais agregar. Eu queria dizer que consumam o vinho brasileiro, consumam o suco de uva brasileiro, ajudem as pequenas famílias, comprem do local, comprem do próximo de vocês, né? Vai chegar na sua casa um produto com certeza com uma qualidade muito maior do que, né? Sem grandes dificuldades, vai agregar muito à saúde da família de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade e sempre, né, que eu puder, estarei junto aqui para poder divulgar isso para todas as pessoas, porque a informação, né, a informação bem dada, o conhecimento, né, sempre vai agregar. E eu tenho isso como uma responsabilidade, né? Eu acho que nós somos responsáveis por isso. É uma questão ética para mim, é um momento em que eu possibilito com que aquilo que eu conheço cheguem às pessoas, né? Então é isso que eu quero continuar fazendo. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol. A gente fica muito feliz de ter compartilhado todo esse teu conhecimento relacionado com a uva, com a gente e também com todos que vão assistir esse vídeo. Esse bate-papo ele vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, nosso canal do Nescave. Então a gente pede que todos se inscrevam, também acompanhem a Doutora Uva, como tu disse, né? Juntos, unidos, nós vamos ser muito mais fortes, vamos sair muito melhor aí depois de todo esse processo que está acontecendo aí no nosso país, tá? Obrigada, gurias. Obrigada. Obrigada, tchau.